Oi, pessoal. Conta a lenda que havia um conhecimento ancestral, tradicional, divino, oriundo dos próprios deuses, que norteava as grandes civilizações do passado. E por conta desse conhecimento, essas civilizações conheceram o apogeu, elas conheceram a glória, e havia tanto progresso no setor material quanto no setor espiritual. Porém, com o passar do tempo, essas civilizações acabaram sendo invadidas por outros povos mais bárbaros, que acabaram, de uma certa maneira, colocando todo esse conteúdo em perigo, todo esse conteúdo em risco, já que as intenções desses povos seria usá-lo para conseguir apenas vantagens, adquirir apenas poder e domínio sobre os demais. Por conta disso, então, esse conhecimento que estava na mão dos hierofantes acabou sendo restrito a apenas alguns eleitos. Surgiram então as escolas de mistérios, onde a partir de determinadas provas de dedicação, de valor e de coragem, os eleitos, que passavam por esses graus iniciáticos, acabavam aos poucos tendo acesso a essas informações, a esses conteúdos. Porém, com o passar do tempo, o que se percebeu é que os homens se corrompiam, mesmo aqueles que inicialmente tinham as melhores das intenções. Por conta disso, então, os sábios daquela época resolveram se reunir e codificaram esse conhecimento numa espécie de jogo de cartas, numa espécie de livro, talvez ancestral, que guardasse todo esse conteúdo e o preservasse de certa maneira. Agora a gente diz, por que um jogo de cartas? Porque eles chegaram à conclusão que, apesar dos homens se corromperem, o vício é a única coisa que os homens não corrompem. O vício é transmitido na sua íntegra adiante. E por conta disso, então, surgiu o jogo do tarô, que posteriormente acabou derivando no jogo de cartas e, de certa maneira, chegando intacto, podemos dizer, até os nossos dias. Eu acho essa lenda bastante interessante, porque ela acaba resumindo, de uma certa forma, tudo aquilo que acontece com os ensinamentos que nos são legados pelos grandes avatares, pelos grandes mestres, que com o passar do tempo eles acabam sendo deturpados, eles acabam sendo manipulados e eles acabam sendo banalizados. A gente já falou isso a respeito da astrologia, e em relação ao tarô, acaba acontecendo a mesma coisa. A partir do momento que a gente compreende que aquelas cartas, elas representam grandes mistérios do universo, elas representam leis universais cósmicas imutáveis, o que acaba acontecendo então é que tudo aquilo que existe manifestado acaba vivenciando essas mesmas leis, acaba vivenciando esse mesmo conteúdo. Embora a maioria das pessoas não se aperceba disso. Então elas vão ficar atentas aos desenhos das cartas. Se o chapéu tem três pontas, se o chapéu é redondo, se a roupa é vermelha, se a roupa é verde, se o homem está de pé, se o homem está sentado, se ele está com a mão no peito, se ele está com as mãos cruzadas e assim por diante. É interessante tudo isso para a gente compreender realmente outros mistérios que estão por trás desses mesmos símbolos, talvez de uma forma mais hermética. Porém, na prática, como isso acontece? Como isso se manifesta? Assim como acontece na astrologia, onde é importante que a gente vivencie os valores, o conteúdo, a vibração, a tônica de cada planeta e de cada signo, em relação ao tarô ocorre a mesma coisa. Por quê? Porque existe todo um potencial subjetivo que nos está sendo transmitido a partir daqueles símbolos, e caso a gente não tenha acesso a esse sentimento, a essa subjetividade, a essa vivência que ele nos propõe, a gente acaba fazendo sempre uma leitura muito mais rasa, uma leitura racional, que provavelmente nos leva a lugar algum, principalmente quando a gente está usando essa ferramenta como oráculo, principalmente quando a gente está fazendo uso desses símbolos,
e com função voltada ao autoconhecimento e voltada à orientação. Quando eu era mais jovem, o que acabava acontecendo então é que a gente aprendia a respeito desses arcanos na prática. Cada um deles representava uma vivência. E essa vivência era algo que a gente praticava durante todo o mês. Ou seja, eu ia fazer um estudo a respeito de um arcano e durante todo o mês eu ficava preso de uma certa maneira, ou ficava, melhor dizendo, com o meu mental direcionado para todos os aspectos que estavam relacionados a ele, em todas as situações de vida, em todas as situações pessoais e coisas assim. O que acabava acontecendo é que no passar de um período, né, no passar desse mês, eu acabava assimilando uma série de impressões, uma série de experiências, e principalmente quando aconteciam coisas que eu considerava inesperadas, porque afinal eu acreditava que o arcano ele fosse alguma coisa assim bastante objetiva. Eu descobria que exatamente aquelas coisas inesperadas que me faziam pensar, que me faziam refletir a respeito do que tudo aquilo teria a ver com aquele aspecto que eu estava estudando, eram aquelas que mais me ensinavam, eram aquelas que mais me faziam aprender. Por conta disso, então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência e talvez sugerindo para aqueles que realmente queiram aprender um pouquinho mais a respeito dessa arte, que talvez possam fazer essa prática, e o que seria legal que fosse feita em grupos, onde vocês pudessem trocar ideias a respeito de cada conclusão tirada a respeito de cada um dos arcanos. Vou fazer aqui um resumo bastante simplista e talvez associando eles, muitas vezes, às questões astrológicas. Quem quiser saber mais a respeito de arcanos e de astrologia, existe uma playlist especial aqui no canal falando exatamente a esse respeito. Talvez a gente tenha uns 3 ou 4 vídeos abordando esse tema. Vamos falar aqui principalmente a respeito dos arcanos maiores, que são aqueles que regem a nossa parte espiritual, a nossa parte de autoconhecimento, enquanto os arcanos menores, eles vão reger as questões ligadas ao nosso dia a dia. É interessante, então, quando a gente faz uma leitura, que a gente perceba que quando surgem arcanos menores no caminho, esses arcanos estão nos apontando situações cotidianas, situações mais corriqueiras, que talvez elas possam ser mudadas de acordo com o nosso estado vibratório, com o nosso estado de consciência no momento. Porém, sempre que surge um arcano maior na jogada, ele está nos dizendo que existe um aprendizado espiritual, existe um aprendizado mais profundo ligado àquela situação. Por isso, então, como eu já disse, a gente vai falar um pouquinho dos arcanos maiores, que no meu entender acaba sendo a parte mais rica e a parte mais interessante desse exercício de vivenciação desses aspectos e como a gente aprende através dessa vivenciação. Quando a gente começa, então, falando a respeito do arcano 1, o que acaba acontecendo? Esse primeiro arcano, na verdade, ele é o grande princípio de tudo. Ele acaba sendo associado àquele plano sático, à figura do pai. O que ele está falando? Eu tenho uma ideia e eu preciso saber como manifestar aquela ideia. É o momento então de eu me questionar, mas para que eu quero isso? Por que eu quero isso? De que maneira eu quero isso? Quem na verdade quer isso? Que parte de mim quer isso? Esse primeiro arcano, na verdade, ele vai fazer com que a gente tenha um questionamento profundo a respeito de nós mesmos e das nossas intenções, para que a gente saiba agir no mundo com sabedoria e a gente saiba agir no mundo com equilíbrio e serenidade. O passo seguinte, a gente poderia dizer então, que está relacionado
ao momento em que eu começo a imaginar os métodos, começo a imaginar os caminhos para que aquilo possa se realizar. É como se fosse o momento, por exemplo, em que eu tenho um projeto e depois eu vou sentar na frente de uma prancheta ou na frente de um computador e começo a fazer, então, toda a elaboração da maneira como ele será construído. Ou seja, primeiro eu tenho uma ideia, depois eu preciso fazer um projeto. Depois, na etapa seguinte, eu vou colocar esse projeto em prática para que ele possa finalmente ser objetivado. Então, a gente percebe que o primeiro passo está ligado à ideia, o segundo e o terceiro passo estão ligados a processos de elaboração. No segundo, está me dizendo assim: agora é o momento de pensar antes de agir. E no terceiro, ele está dizendo: agora é o momento de ação. Agora é o momento de colocá-lo em prática. O terceiro arcano é como se fosse praticamente o processo gestatório, que vai nos levar a uma forma manifestada, que é o quarto arcano. O segundo arcano está relacionado à Lua, o terceiro arcano está relacionado a Vênus. A gente vê que esses dois arcanos, eles estão relacionados aos aspectos femininos, relacionados ao segundo trono, o plano da Mãe Divina, em oitavas diferentes. O quarto arcano, então, ele vai nos falar de Júpiter. É o mundo, é a forma, é o soberano. Na verdade, quem é esse soberano? Esse soberano somos nós mesmos. A partir do momento, então, em que nós nos propomos a realizar um trabalho de crescimento espiritual, a partir do momento, então, que nós estamos imbuídos de fé e ação para começar a nossa jornada. A partir daí, então, começaria uma série de experimentos, uma série de vivenciações que deveriam, no meu entender, ser praticadas, volto a dizer, de modo meditativo, talvez como se fosse uma espécie de yoga, onde a gente, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pratica, a gente observa esses aspectos que esse arcano acaba nos sugerindo. Depois, a partir do momento então em que toda essa ideação ela toma forma, ela sente a necessidade de se conectar com alguma coisa maior. O quinto arcano está relacionado com o quinto aspecto da nossa curva evolutiva, assim como está de uma certa maneira também associado ao nosso quinto chakra, que de certa maneira, então, é aquele que vai apontar o início da nossa conexão com a tríade superior. Por isso, esse quinto arcano é relacionado ao signo de Áries. Por quê? Porque ele representa o início da nossa busca pelo caminho de volta. Na etapa seguinte, nós temos o arcano 6, associado ao signo de Touro, que é bastante emblemático, onde nós temos representado o homem sendo ladeado por uma mulher mundana de um lado e por uma mulher casta de outro, e acima dele existe uma espécie de anjo só esperando a sua escolha para saber de que lado que aponta a flecha. Qual que é o questionamento aí? O questionamento é a respeito das questões materiais. Eu estou buscando isso para mim, estou buscando isso para satisfazer as minhas necessidades do mundo. Na verdade, eu preciso disso para as minhas necessidades verdadeiras, espirituais. Mas o que acaba sendo interessante é que, seja lá o lado que esse homem escolher, né, o lado que o anjo vai apontar a flecha, o que acaba acontecendo é que a grande lição aí é que não existem meios caminhos, a gente é obrigado a encontrar o equilíbrio entre ambas as partes. No passo seguinte, então, a gente sai da necessidade material de Touro e a gente começa a questionar as nossas necessidades intelectuais. Arcano 7, regido por Gêmeos, a gente vai ter o carro, aquelas duas esfinges, uma branca e uma negra, cada uma apontando para um lado.
E a gente tentando, mesmo através dessa polaridade que a gente conhece, conduzir o nosso carro, conduzir a nossa vida, ou conduzir o nosso destino dentro do caminho reto, dentro do fio da navalha, para que a gente possa ser bem sucedido nos nossos propósitos. Arcano 8, ele vai nos sugerir a ideia do equilíbrio emocional. Ele está relacionado a câncer. Afinal, é mente ou é coração? Qual dos dois deve prevalecer? A gente teve o material em touro, a gente teve o mental em gêmeos, e agora nós temos o emocional em câncer, que acaba nos apontando exatamente essa necessidade. Vocês percebem, acaba sendo bastante interessante a gente ver os arcanos dessa maneira, senão a gente fica muito direcionado assim, vai comprar um carro, ou vai ter um conflito amoroso, ou então vai ter problemas com justiça, né? A gente percebe que as coisas elas não caminham exatamente dessa maneira. O passo seguinte, arcano 9, o eremita, associado ao signo de Leão. Quando a gente fala em Leão, a gente logo imagina aquela questão das aparências, aquela questão, né, do valor, do brilho do lado de fora e etc. E esse arcano ele vai nos sugerir que a gente olhe para dentro, que a gente descubra a luz dentro de cada um de nós. Nada daquilo que está do lado de fora é verdadeiro, tudo é ilusório. A única verdade é aquela que nos diz respeito, que acaba nos tocando verdadeiramente. É aquela que faz a conexão ou aquela que faz despertar o nosso eu interior. Ou seja, né, imagine-se então durante um período aí de uma semana ou um período de um mês, que seria o ideal no meu entender, exatamente observando o mundo sob esse prisma, o quanto isso não é capaz de nos trazer em termos de aprendizado. A etapa seguinte, nós temos o arcano 10 associado ao signo de Virgem. Quando a gente fala em Virgem, a gente fala da meticulosidade. Tudo precisa estar certo, planejado. Ele vai falar do nosso mental nesse sentido. E o que acaba acontecendo? Nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna nós temos o quê? Nós temos uma associação, uma alegoria a esse símbolo com o nosso chakra, que pode ser o cardíaco, onde nós temos dois demôniozinhos, um que representa o bem, outro que representa o mal, um que representa as escandas, outro que representa as nidanas. Ele está nos sugerindo, então, que nós olhemos para nós mesmos, que nós compreendamos esses nossos aspectos e que, de certa maneira, aprendamos que nem tudo está no nosso controle, uma vez que a gente não seja capaz de identificar os erros, de identificar as sombras dentro de nós e adquirir o domínio de nós mesmos. Para isso, então, será necessário um grande esforço para que realmente, uma vez em contato com esses nossos aspectos tão contraditórios, a gente consiga realmente ser senhores de nós mesmos. Aí entra o arcano 11, a força associada ao planeta Marte, a questão do agir. É interessante que a força é feminina. Por quê? Porque ela é intuída, ela é dócil, ela não é uma força bruta, não é uma força instintiva, porque só com amor e doçura é que nós teremos condições de lidar verdadeiramente com as nossas nidanas, com os nossos aspectos negativos, pois são eles que trazem a matéria-prima que nós precisamos para viver essa experiência chamada vida. O arcano 12, ligado à Libra, nós temos a figura do enforcado. Esse arcano ele é bastante interessante, porque ele vai nos dizer o seguinte: é preciso que a gente tenha a cabeça no chão, que a gente esteja com a mente voltada para a realidade, que a gente tire os pés das nuvens. Se a gente realmente quer realizar algum trabalho espiritual, algum trabalho verdadeiro, é necessário que a gente tenha objetividade e é necessário que a gente tenha clareza.
que a gente não se alimente das ilusões, que a gente não se alimente das fantasias. Caso contrário, esse trabalho será infrutífero. Arcano 14, Escorpião. Quando a gente fala em escorpião, a gente já lembra logo de instinto. E o que é esse arcano 14, chamado a temperança? Ele vai representar bem o lidar com essa questão instintiva. O que é a temperança? A gente logo imagina o aço que ele vai para uma forja no momento, depois ele é esfriado na água e depois ele vai sendo moldado a partir das marteladas. É isso que acontece na nossa vida, é isso que acontece com cada um de nós no tocante às questões espirituais. Uma hora nós somos levados para um extremo, outra hora nós somos levados para o outro, e desse conflito entre esses extremos, do choque e do atrito que ele nos provoca, é que acaba surgindo verdadeiramente o grande aprendizado, ou de uma certa maneira, talvez, o grande fortalecimento espiritual. Na etapa seguinte, arcano 15, nós temos o diabo. É interessante essa figura porque nós temos, de um lado, a figura de um homem, do outro lado, a figura de uma mulher. O homem traz uma corda no pescoço, presa ao ventre da mulher, e por trás dos dois, a figura de uma cabra que possui um facho de luz no topo da cabeça. Aqui está nos falando a respeito da nossa necessidade de existir, está falando a respeito da nossa necessidade de estarmos encarnados aqui também. Esse arcano é associado a Sagitário, que é metade cavalo e metade gente, sendo que a parte inferior representa o nosso lado animalístico a ser dominado, cuja parte superior nós temos a figura de um homem apontando para o infinito. Esse lado animalístico a ser dominado, então, acaba sendo de uma certa forma a figura da cabra, que é um animal equipado, né, ou capaz de subir grandes altitudes, de escalar grandes picos de altas montanhas. A sabedoria surge da aceitação das nossas necessidades. O arcano 16, a torre fulminada. Curiosamente, um arcano associado a Capricórnio, e a gente vê Capricórnio como sendo o signo voltado à estabilidade, voltado à segurança. Nós temos essa figura da torre. O que essa figura representa? Ela representa que a gente precisa aprender a lidar com aquilo que não dá certo, que os nossos planos, eles serão infrutíferos enquanto eles estiverem voltados unicamente para alimentar nossa ambição, nossa vaidade, nosso desejo de poder, que muitas vezes pode ser representado pelas três figuras que despencam dessa torre, que é fulminada exatamente para nos obrigar a rever as raízes. Esse arcano também vai nos falar a respeito dos atalhos. Às vezes a gente tem ideia de que a gente vai pegar um caminho mais curto e a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente gostaria, sem que haja necessidade de muitas revisões, de um trabalho muito elaborado e muito doloroso. E o que acaba acontecendo então? Nós somos obrigados a aprender que não existem caminhos curtos. Nós somos obrigados a entender que a gente precisa ter as nossas bases muito bem estruturadas para que a gente finalmente possa conseguir aquilo que a gente almeja. Então, para que a gente possa atingir esse intuito, acaba aparecendo o arcano seguinte, o arcano 17, associado ao planeta Mercúrio. O arcano 17 ele vai nos falar, ou vai nos trazer, a figura da estrela. Que estrela é essa? Essa estrela nada mais é do que a nossa própria consciência. Ela está despejando jarros de água de volta para um lago que representam a nossa emocionalidade que precisa ser superada, precisa ser deixado para trás, para que a gente possa atingir o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Ele significa
a nossa necessidade de desenvolver a verdadeira fé. No passo seguinte, nós temos o arcano 18 associado a Aquários. Quando a gente fala em Aquário, então as pessoas associam a era de Aquários, a gente vê tudo muito bonito, tudo muito fraterno, e nós temos um arcano 18, que é a Lua, onde a gente vê aquelas duas torres, aqueles lobos uivando, aquela noite escura, aqueles animais provenientes das profundezas do mar. E isso pode nos parecer bastante contraditório. A questão é bastante rica, né? Porque quando a gente vislumbra a fé, um insight, alguma coisa desse tipo, que nos representa o arcano 17, depois nós somos obrigados realmente a passar por um grande processo de transformação. Esse processo de transformação que, de uma certa maneira, a gente pode relacionar à noite escura da alma, que a gente pode relacionar ao encontro do caos dentro de cada um de nós, as nossas incapacidades, as nossas impotências, as nossas sombras, os nossos apegos, a nossa confusão. A partir do momento que a gente vislumbra algo superior e a gente olha para nós mesmos, nós descobrimos o caos que existe dentro de cada um de nós. O caos que precisa ser apaziguado e talvez a gente não saiba direito ainda como fazer. Isso é bastante interessante, porque acaba me lembrando o momento em que eu recebi uma consagração e eu imaginava exatamente, talvez fosse ser como o arcano 17, alguma coisa assim, e na etapa seguinte eu caí no 18, né? E eu lembro que eu fiquei bastante perplexo, bastante confuso em relação a todo aquele processo inesperado. E é interessante a gente perceber como essas coisas acontecem. Eu, no momento do meu arcano 12, eu me apaixonei. Aí eu dizia assim, nossa, mas o que isso tem a ver com o arcano 12? Aparentemente o 12 é o sacrifício, a renúncia, etc, né? E eu me apaixonei. Porém, o preço daquela paixão acabou sendo alto demais, né? De uma certa maneira, sim, acabou me levando para uma grande transformação, que aliás acabei esquecendo, que é o arcano 13. O arcano 13, então, ele vai sugerir um momento em que é necessário que a gente mate determinadas coisas e que a gente transmute outras para que a gente possa continuar o nosso caminho. Na etapa seguinte, nós temos o arcano 19. O arcano 19, ele vai nos falar a respeito do Sol, mas é um arcano associado ao signo de Peixes. Peixes, a gente vai falar então a respeito de muito sentimentalismo, muita intuição, talvez, muita percepção. Porém, se a gente não tem o domínio de tudo isso, a gente acaba atraindo para nós mesmos bastante confusão, bastante incapacidade no tocante a agir de modo mais objetivo, a gente acaba se vitimizando, a gente acaba, de uma certa maneira, muitas vezes perdendo a coragem para realizar tudo aquilo que a gente deveria realizar. Por outro lado, o arcano 19, então, vai nos falar a respeito dessas névoas que acabam se dissipando depois que a gente passa pelo caos interior. Finalmente, as coisas elas vão indo para os seus devidos lugares, as ilusões elas são desfeitas e nós, de uma certa maneira, estamos um pouquinho mais conscientes de nós mesmos. Depois disso, ocorre um julgamento. O arcano 20, associado ao planeta Saturno, onde nós vemos um túmulo se abrindo, de onde sai um homem, uma mulher e uma criança, e os anjos no céu tocando as trombetas do despertar. Esse arcano representa a nossa necessidade de revisão do passado. Ele representa que é preciso que nós desçamos para as nossas profundezas, façamos
uma revisão profunda das nossas questões mentais, significada pelo homem, das nossas questões emocionais, significadas pela mulher, para que o nosso eu espiritual verdadeiro, significado pela criança, possa ressurgir e possa nos guiar. Aquilo que aparentemente havia morrido durante todo o processo de autoconhecimento, durante todo o processo espiritual, agora está lá de volta, redimido, renovado, pronto para viver uma nova vida, para viver uma nova realidade. Depois disso, nós temos o arcano 21, o louco. O louco ele é bastante interessante porque ele está aparentemente carregando uma pequena trouxinha, né, que representa aquilo que é essencial. Depois de todo o processo de aprendizado, a gente fica apenas com o essencial. E quando a gente fica apenas com o essencial, a gente fica voltado apenas àquilo que realmente é significativo para as nossas vidas. Muitas vezes nós somos considerados loucos perante as pessoas ou perante o mundo que existe fora dessa realidade que nós vivemos, através da prática dessas sugestões, dessas mensagens que nos são transmitidas através desses arcanos. Esse arcano 21, ele está relacionado ao planeta Plutão, que de uma certa maneira assinala uma mudança de estágio entre o quaternário inferior e o ternário superior. Ele significa uma segunda morte ou alguma coisa nesse sentido. O que é interessante é que ele tem aquele cachorrinho mordendo a sua perna, simbolizando que a questão instintiva ela ainda continua a fazer parte de nós, porém ela deixa de ser aquela fera, deixa de ser aquele monstro que talvez fosse incontrolável no passado e passa a ser como uma espécie de animalzinho que nos acompanha. E esse louco caminha para o abismo, que na verdade representa a busca, representa a conexão consigo mesmo, representa a conquista dos mundos interiores. E finalizando, nós temos o arcano 22, o mundo, que acaba representando o sol. O que acaba acontecendo é que todos os elementos que estavam na mesa do arcano 1 acabam ressurgindo no arcano 22, sob a forma ou sob a alegoria dos 4 animais da esfinge. E aquele homem inicial, na verdade, ele se conectou com a sua própria essência e acaba, de uma certa maneira, sendo andrógeno espiritual. E todo o trabalho que ele se propôs nessa caminhada acabou sendo laureado. Por isso, esse arcano acaba nos apontando a conclusão de todo um processo e está nos dizendo assim que é o momento da gente começar a se preparar para uma nova etapa. Sempre que ele aparece numa leitura, ele acaba de uma certa maneira nos sugerindo isso. Volto a dizer, se a gente procurar vivenciar cada um desses temas durante uma semana no mínimo, ou o ideal seria um mês, se a gente fizesse isso em grupo, se a gente discutisse depois tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viveu. A gente está estabelecendo então uma conexão sensorial, uma conexão intuitiva talvez, com todos esses símbolos, que vai fazer com que de alguma maneira todas as vezes que a gente entra em contato com eles, acabe sendo tocada. Por quê? Porque cada um deles acabou sendo associado a uma vivência, acabou sendo associado a uma experiência. O que é interessante é que apesar das vivências e das experiências serem diferentes de pessoa para pessoa, as conclusões acabam sendo sempre as mesmas. E aí então, no momento em que a gente se propõe a fazer uma leitura de um oráculo nesse sentido, de um mapa astral, de um tarô, a gente vai estar verdadeiramente se conectando com a essência que existe por trás daquela simples forma. Não tão simples, na verdade, é uma forma bastante elaborada,
mas que na verdade precisa ser codificada como sentimento para que a gente possa compreendê-la. Caso contrário, a gente acaba ficando muito preso na racionalidade, e a racionalidade é o grande obstáculo que nos impede realmente de atingir a compreensão de nós mesmos, a conexão com a nossa mônada, com o nosso eu imortal. Fica aí então mais um tema para a gente pensar. Espero que tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.